Boa noite para todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma grata satisfação, mais uma vez, estarmos aqui reunidos através da internet para o estudo do Evangelho de Jesus, né? Lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, especificamente o subtítulo é Injúrias e Violência, que vai do item 1 ao item 5. Tá? Antes de a gente adentrar ao estudo, vamos ler uma página inicial aqui, vou pegar aqui, para que a gente possamos sintonizar com o nosso Mestre Jesus. Lorival Lopes, Gota de Esperança. Você é uma centelha divina. Centelha divina significa energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros. Sinta que eles são filhos de Deus como você. Compreenda isso. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados, bem tratados. A centelha divina é o mesmo em todos. A centelha divina impele-nos a ser tão bons para com os outros como queremos que seja para conosco. Então, nessa reciprocidade de bondade, né, que tanto necessita em nossa sociedade, que possamos levar o nosso pensamento a Deus. Agradecemos, Senhor, mais um momento sublime em nossa vida como esse. Que a sua paz e a sua luz possa nos envolver. E que a paz do Mestre Jesus coordene esse trabalho, auxiliando a cada um de nós chegar ao objetivo do estudo. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Então, depois da prece, vamos começar nosso estudo. Bem-aventurado são os brandos e pacíficos, né? Bem-aventurados significa os felizes. Brandos e pacíficos, aquele que tem a tranquilidade e o equilíbrio para viver em harmonia em nossa sociedade, que tanto precisa, né? Não deixa de ser tão atual esse tema, porque vivemos ainda numa sociedade muito violenta, aonde impera ainda os conflitos sociais, e muitas das vezes por coisas banais, seja numa fechada no trânsito, numa batida, seja numa fila de um banco, seja disputando a cadeira de um shopping, nós nos matamos, né, chegando às vias de fato para com o nosso irmão. Então, precisamos interiorizar a necessidade de ser mansos e pacíficos. Né? O que Jesus colocou lá no Sermão do Monte. A importância de ser manso e pacífico. E ele começa assim: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Nesse sentido da palavra terra, ele está querendo significar terra mesmo. Porque Jesus sempre exaltou os bens espirituais, mas nesse momento aqui, nessa passagem, Jesus está nos referindo bem-aventurado os brandos e pacíficos que possuem a terra, porque como escola de aprendizado de cada um de nós. Para que nós possamos permanecer na série escolar, nós temos que passar pelos testes, e sendo aprovado. A partir do momento que eu não sou aprovado, eu fico para trás. Mudo de sala de aula. A terra é a nossa sala de aula. Então, aquele que não atingir esse patamar de brandos e pacíficos vai ser convidado para pertencer a outra sala de aula, a outro planeta. E, por coincidência ou não, nós estamos nessa transição planetária.
passando do mundo de provas e expiações para a regeneração. Nesse século se concluirá a regeneração. Então, para que nós possamos permanecer nessa sala de aula, é importantíssimo nós sermos brando e pacífico. É essa sala de aula que ele explica que é terra, a terra mesmo, matéria. Jesus sempre nos falou dos benefícios espirituais, mas passar pela terra é necessário como escola evolutiva da vida para o nosso progresso. Não tem como progredir sem encarnar, reencarnar. Não tem como progredir. Então, essa escola nós temos que dar valor para que nós não possamos ser reprovados. E valorizando a escola é saber nos pôr perante ela. Não é valorizar mais os bens materiais sobre os bens espirituais, não é isso. É saber utilizar os benefícios materiais em processo de progresso de cada um de nós. É isso que ele quer nos dizer. Então, a terra mesmo, que nós possamos valorizar essa sala de aula, no qual tem um quintal maravilhoso, lindo, esplêndido, para nos receber com todo carinho. Foi bem feitinha essa sala de aula. A natureza, os rios, os mares, o céu, tudo benefício para receber a cada um de nós como aluno da eternidade que somos. Se nós não conseguirmos atingir o patamar de brandos e pacífico, vamos ser necessário a ir para um grau de desenvolvimento de acordo com a nossa qualidade, com a nossa qualificação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão filhos de Deus. Será que Deus está rejeitando todos os outros que não sejam brando e pacífico? Não. É uma questão de sintonia. Por exemplo, para que nós possamos ser pai e mãe, o processo não está ligado ao gerar, ao parir. Porque quando a gente pare, nós somos genitor. No processo educacional de um pai, para que o filho possa ser qualificado como filho, ele não tem necessariamente que ter saído dele. Ele tem que estar recebendo os ensinamentos dele. Então, Deus está querendo dizer isso. A partir do momento que a gente está recíproco no seu ensinamento, querendo buscar a Deus, torna-se filho de Deus. Mas não é que ele rejeita os outros que ainda não oferecem o desejo de buscá-lo. Não, nem isso. É que aqueles que estão sintonizados está em sintonia com Deus, está buscando ele, tornando-se filho. Porque para se tornar-se filho, tem que passar pelo processo educativo. E muitos de nós fugimos da responsabilidade do processo educativo. Por isso que ele fala assim, que seja filho de Deus. É aquele que busca o processo, né, de renovação da alma em busca da ascensão espiritual. Aí ele continua aqui, saibais o que foi dito. Sabeis o que foi dito. Não matareis, e quem quer que mate receberá a condenação pelo juízo. Tá? Repetindo, Moisés nos 10 mandamentos. O quinto mandamento, não matarás. Mas ele vai além. Eu, porém, Jesus fala, eu, porém, vos digo de que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo juízo. E aquele que dizer ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que dizer és louco, merecerá ser condenado no fogo do inferno. Essa passagem aqui, ela vem nos chamar a atenção. Não é só a arma, uma faca, que mata, não. É isso que Jesus quer dizer, não é só. As palavras também matam. E devagarzinho, mas mata. Mata uma esperança, mata um desejo de conquista, mata uma amizade, mata muitas coisas. Então, nós temos que saber nos comportar socialmente, né? Saber lidar para com o outro. Porque quando a gente não sabe lidar para com o outro,
nós estamos contrário à lei da caridade e do amor que Jesus tanto pronunciou perante a terra. A partir do momento que eu não tenho exaltado em mim qualidade de mansidão e pacificação, eu não tenho qualidade para lidar com o outro. Porque todos nós somos muito diferentes, são mundos complexos. E muitas das vezes nós temos dificuldade de lidar com o erro do outro. Então nós temos que ter essa mansidão para saber lidar com as situações terrenas, que são várias situações que nós vivemos. Toda vez que nós amanheceu, acordamos, estamos vivendo em situações de exercitar essa mansidão que tanto Jesus nos anunciou, para que nós possamos nos evoluir, para que nós possamos ser criaturas melhores. Mas essa situação, ela consegue ser de uma hora para outra? Não. Essa situação de evolução, ela não é de uma hora para outra. Há todo um processo para que possa acontecer. Porque, vamos dizer assim, nós somos, pela qualidade de espírito que a Terra tem ainda, somos um vulcão que ainda não entrou em erupção, alguns entram. Pode essa situação ser individual ou coletiva. Por exemplo, um comportamento de vulcão social, uma guerra mundial. É o momento que a sociedade se expressa naquela situação e explode. Explode de emoções de violência, de cólera, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Explode e contamina toda a sociedade, que vai gerar toda uma lei de causa e efeito no futuro. Toda uma consequência daquele ato. Individualmente acontece. Né? Se nós não soubermos trabalhar em nós, nas situações divergentes que ocorrem na vida, a gente vai acumulando cólera, violência, impaciência, orgulho, né? Dentro de nós, que de repente a gente explode. Você vê situações no trânsito de violência daquele. Porque não foi um momento. Aquilo ali foi um gatilho. Na hora que o cara bate em você, foi um gatilho no qual você explodiu. Mas se você vem trabalhando toda a mansidão, a pacificação, a paciência, a humildade, a benevolência, a caridade dentro de você, vai ser muito mais difícil esse processo acontecer. Então, nós temos que saber buscar o equilíbrio através da evangelização de nossas almas, até mesmo com terapia alternativa, né, de meditação, para que nós possamos nos alinhar com as energias do nosso ser. Porque o primeiro a ser prejudicado nessa situação é nós. Nesses conflitos, vai gerar várias doenças dentro de nós através de nossas emoções desequilibradas. Então, esse processo é um processo de busca, no qual, se nós buscarmos as palavras do Cristo e seus ensinamentos, perceberão que ele vai nos dar um caminho da pacificação e da mansitude. Esse é o caminho. Se a gente não buscar, nós somos assim um ponto logo a explodir, um vulcão pronto para explodir. Se nós conseguirmos nos equilibrar através dos bons sentimentos, você tampa a boca desse vulcão, de tal maneira que você sente uma emoção tranquila. Ao passar pela sociedade, nada lhe aflige. Você tem como solucionar o problema sem agredir, sem violentar ninguém, seja verbal ou seja fisicamente. Então, é um trabalho gradativo. E esse trabalho é de uma hora para outra? Não. Ele tem um processo. Eu dei um exemplo aqui de um processo que ocorre. Né? Porque é uma conquista. Nada é dado. Quando você fala para o nosso pai assim, Senhor, mestre querido, me dê mansitude e pacificação. O que ele vai te dar? Situações para que você possa vivenciar e passar. São essas situações que vai fazer você galgar mundos melhores. Se você, por exemplo, você pega uma lagarta que está formando casulo para virar borboleta, né?
Você, através... A borboleta, nesse processo, somos nós. Se nós não tivermos paciência, resignação, mansitude, para receber o casulo, e esse casulo ser rompido gradativamente, se nós fizermos isso através da violência, destruindo esse casulo, nós não vamos ter força como se for uma borboleta, quer dizer, espírito melhores, espírito puro, para voar. Então, esse casulo representa as dificuldades do dia a dia, que a partir do momento que eu vou superando essa dificuldade, através da resignação, da paciência, da mansitude e da pacificação, minhas asas vão se transformando em força, nosso espírito vai melhorando e progredindo, e rompe de tal maneira aquela força necessária para romper o casulo, é que nos vai dar condição de voar. Então, as situações que nós temos conflitantes na face da Terra, de discórdia, de divergência, etc., são exercícios necessários de conquista, porque ninguém vai te dar de graça, Deus não vai te dar de graça a mansitude sem você praticá-la, sem você exercitá-la. Então, você precisa exercitá-la. É necessário esse casulo chamado Terra para que você possa passar as experiências do seu dia a dia. É primordial. Não existe conquista sem sacrifício, sem trabalho, sem disciplina. Então, é através desses testes que nós chegamos a espírito puro. É um trabalho progressivo. E para que isso possa acontecer, vamos dizer assim, quando você não tem ainda o contato com Jesus, vamos falar de Jesus, que é o nosso guia e modelo, quando você não tem contato com o seu evangelho, com os seus ensinamentos, quando você recebe um mal, você revida com a mesma intensidade, ou até maior, se você puder. Essa é aquela criatura que está totalmente desprovida de sentimentos nobres. Totalmente desprovida, porque ela recebe o mal e paga com a mesma moeda. Né? Lei de talião, olho por olho, dente por dente. E a nossa sociedade, infelizmente, na maioria das situações, está nesse patamar. Responde com a mesma moeda, porque se você não responder com a mesma moeda, é chamado de quê? De covarde. Olha o patamar que está em nossa sociedade. Aquele que não responde um ato mau de violência com a mesma moeda é chamado de covarde. Uma maneira totalmente errada de ver a situação. Então, aí você vai, recebe os ensinamentos do Cristo, começa a adentrar no íntimo do Senhor, nosso mestre querido, compreendendo todos os ensinamentos que ele veio nos passar aqui. A partir do momento que você tem esse primeiro contato, aí quando você vai receber um mal qualquer, você se contém, porque você sabe que aquele ali é um irmão necessitado de compreensão. Então você se prende. Mas as emoções do ódio, da raiva, não se exterioriza, mas permanece dentro de nós, nos destruindo. Nós guardamos aquela raiva, destruindo a nossa alma e o nosso corpo. Esse é o segundo. Mas, pelo menos, você não agrediu na mesma moeda. Você já melhorou. Você teve o primeiro contato com os ensinamentos do Cristo. Já evoluiu um pouquinho. Então, segunda etapa. Estamos indo no caminho certo. No terceiro momento, quando esse mal vem, nos ataca, alguém nos prejudica, você consegue se centralizar e se equilibrar e não deixar ser afetado. A pessoa te fez o mal, mas você não entrou na sintonia daquela criatura. Compreendeu a situação dela, evitou novas situações, mas saiu equilibrado. Mas o quarto momento que é sublime. O quarto momento você recebe o mal. E você, além de estar totalmente equilibrado, totalmente zen, para não ser atingido por aquelas energias negativas através da atitude do outro, você revida o mal com o bem. Aí você é sublime. Aí você chegou ao patamar de espírito superior. Então é gradativo. Mas para que isso ocorra, existe todo um processo de exercício em nossa vida, que nós possamos
É aprender a buscar esse processo através do ensinamento do Cristo, através da reflexão de sua palavra. Você não vai adquirir todas essas possibilidades assim, de uma hora para outra, do nada. É tudo uma conquista gradativa. A nossa sociedade, ela precisa desse equilíbrio, porque você percebe que nós estamos longe dessa conquista. Se você olhar em nossa volta, existe ainda muita guerra. Mas não só guerra de tanque de guerra, não, explodindo, matando o outro, não. Existe muita guerra sociais, no qual a pessoa perde toda, todo o equilíbrio por causa de coisas sem valor, situações desnecessárias. Então, percebemos que esse exercício diário é necessário para que nós possamos reverter a situação da nossa sociedade. Porque só assim a nossa sociedade, buscando essa brandura e esse equilíbrio, nós vamos estar assim, sendo mais justa para com o todo. Porque o que faz uma sociedade caminhar melhor? A união. Essa união no qual vendo todos como os irmãos, compartilhando numa corrente fraterna, para que todos possam adquirir um espaço ao sol. Porque muitas das vezes o que acontece hoje, devido nós alimentarmos essa violência dentro de nós, esse orgulho dentro de nós queremos o sol só para nós. Só. E não queremos dividir nenhuma parcela, nenhuma centelha da parcela do sol. E ele é tão iluminado, tão grande, nós queremos egoístamente tudo para nós. E nós fazemos isso com violência. E essa violência ela vem através de vários tipos de atos, tratando o outro mal, se corrompendo socialmente e fazendo todo o eixo social desequilibrar e dando uma consequência de destruição social, no qual aqueles que estão na linha lá no final social, falta tudo. E o outro cheio de supérfluo, que não vai dar nem para 3, 4 encarnação consumir tudo. E aquele que está lá na rabeira social, falta comida, falta saúde, falta escola, falta toda uma estrutura que é pago pelo dinheiro do povo para fornecer um equilíbrio social. Aí você vê essa sociedade no qual a tecnologia toda moderna, no qual pode produzir aviões, pode produzir os carros mais modernos, mas pode produzir trilhões, 4 trilhões de toneladas de comida, mas se você vê que tem ainda seres humanos abaixo da linha da miséria, sem nada, comendo tijolo para buscar sais minerais, enquanto outros vivem em palacete, mas em detrimento do outro que está lá na barreira da sociedade, em destruição do outro. Não é de uma forma através do trabalho, é de uma forma através da violência, da conquista, do orgulho, é através da corrupção, da ambição. É a pessoa acumula aquela situação, não se sente preenchida, porque isso não preenche a necessidade espiritual da criatura, mas ela destrói todo esse equilíbrio buscando uma fatia do bolo só para ela. Não, fatia não, ela pega todo o bolo para ela e nem as migalhas ela deixa para aqueles que estão lá no final do caminho social. E percebemos que toda essa estrutura acontece em desequilíbrio, no qual, por exemplo, passamos por esse período de pandemia, percebemos o que está acontecendo. Não é a tecnologia que atrapalha a situação, é o manejo do homem em benefício da coletividade. Nós ainda no século XXI, não conseguimos perceber o corpo coletivo que é a Terra. Não conseguimos perceber, numa pandemia, que esquecer os lucros e buscar o benefício da sociedade. Fornecer àqueles que necessitam, né, o que tem de melhor. Não buscar
através da violência, a sua parte. Eu quero me vacinar primeiro. E os outros que se dane. Não estou nem aí se ele tem 80 anos. Eu quero me vacinar. E, com isso, um exemplo tão banal passa na fila do outro. E aquele que necessita não recebe a vacinação. Então, há todo um processo de desequilíbrio social. E a maneira de nos corrigirmos, de nos educarmos, de nos modificarmos, é conhecer o nosso Mestre Jesus. Mestre Nazareno, que há mais de 2000 anos veio à Terra ensinar-nos o caminho da verdade eterna. Nos mostrarmos que nós não somos só matéria, não vamos ficar aqui encarnado o resto da vida. Que nós estamos num período aqui de transição, numa escola, no qual nós vamos voltar para a parte espiritual. Ninguém cria raiz na Terra. Então, nós temos que buscar a todo o conhecimento do Cristo para que nós possamos ver o todo. Para que nós possamos perceber o que viemos verdadeiramente fazer aqui. Muitos de nós ainda acham que nós estamos aqui para acúmulo de bens materiais e usufruir desse dinheiro em detrimento do prejuízo do próximo. A maioria da sociedade caminha nessas intenções. E nós podemos verificar, muito bem verificado, através dessa pandemia no qual nós estamos passando. No qual, principalmente, aqueles que têm a responsabilidade de administrar o poder, veem em benefício de si próprio. Mas cada um tem as nossas responsabilidades. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte para que nós possamos renovar essa sociedade, para que nós possamos modificar o nosso futuro. A maior cura que nós possamos levar para essa pandemia é a mudança de atitude, porque essa pandemia é um teste para o espírito, para que nós possamos buscar a mansidão e a pacificação. Para que nós possamos buscar a mansidão e a pacificação, nós temos que ter equilíbrio para viver na Terra em benefício da coletividade. Nós temos que, não aquela coletividade parental, não. Não, aquela coletividade de irmãos e gerais, seja qual for o país. Nós somos irmãos e nós temos que trabalhar em coletividade, unindo as forças, não dividindo. E isso que Jesus veio ensinar nessa pacificação e nessa mansidão. Porque a partir do momento que você interioriza a mansidão dentro de si, você tem como trabalhar dentro de você, porque você tem interiorizado a compreensão verdadeira da vida. Porque através dos ensinos do Cristo, você vai ter o equilíbrio e a atitude de saber se comportar no momento certo e na hora certa. Né? Porque essa mansidão é adquirida a partir do momento que eu absorvo o conhecimento, compreendo ele e aplico no nosso dia a dia. E percebendo que aquele que está ali é um ente querido também. Nós que somos reencarnacionistas, sabemos que muitas das vezes um que bate na nossa porta pode ter sido um filho nosso, um irmão, um primo, uma mãe, um pai, pela lei de reencarnação. Porque muitas das vezes reencarnamos muito próximo um do outro. Buscando essa visão, né, mais holística da coisa, mais do todo, nós assim teremos mais força de superar nossas dificuldades e pensar sempre muito mais em nossa coletividade chamada Terra. Que nós possamos cada vez mais compreender a palavra do Cristo. Porque não é fácil essas conquistas que nós devemos adquirir. Né? No caso, nós estamos falando aqui da mansidão e da pacificação. Não é fácil. Mas nós temos que ter vontade de modificação. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho.
É uma revisão de nós mesmos, analisarmos a nossa vida, fazer uma recomposição dos nossos atos, olhar em nossa agenda, que tipo de agenda eu tenho no meu dia a dia. Eu só estou preocupado em possuir, em ter, em ser melhor do que o outro? Ou estou buscando ser um ser melhor para a minha sociedade, seja qual o ponto social que eu esteja, numa classe mais elevada ou numa classe social mais baixa, seja qual a posição que eu esteja, de presidente da República ou de um faxineiro, eu farei minha obrigação em prol da sociedade. Porque todos nós temos a nossa importância. Todos nós. Pensa assim, pensa como é difícil ficar um mês sem o gari. É muito mais difícil do que ficar um mês sem um presidente, porque tem um substituto. O gari não tem, não. Então, cada um tem a sua importância social. Se nós pensarmos que nós estamos em benefício da coletividade, ajudando uns aos outros, essa sociedade vai ser muito melhor, vai ser muito mais equilibrada. E, com isso, eu terei a tranquilidade de passar por os infortúnios da vida. E vou ter sempre um ombro amigo para ajudar a superar. Então, que nós possamos buscar, para terminar aqui, o nosso Mestre Jesus como guia e modelo da sociedade, buscando as suas palavras e seus ensinamentos, para que nós possamos nos tornar cada vez melhor. Está inserida as palavras do Cristo. É só a gente buscar, estudar e absorver cada vez mais esses ensinamentos. Porque o beneficiado dos ensinamentos do Cristo é aquele que realiza as suas palavras, não é aquele que só ouve. É aquele que resigna-se, que sacrifica-se através dos seus interesses e benefícios do outro. E me lembrei aqui da apóstola dos apóstolos, Maria de Magdala, Maria de Madalena, no qual tem poucas passagens na Bíblia sobre ela, por ser uma sociedade machista, patriarcal, condenava a mulher praticamente era um objeto, mas, apesar de todo o conforto, toda a sua beleza e todo o seu poder que ela tinha perante a sociedade, isso não preenchia a sua vida. Muitos de nós buscamos esses detalhes do poder, da ganância e da beleza como sinônimo de felicidade. Mas nem os três juntos é sinônimo de felicidade. E um grande exemplo é Maria de Magdala. Tinha beleza, tinha poder, tinha riqueza, morava num palacete lindo. Ela tinha vestidos e vestidos de seda, tinha perfume que naquela época era caríssimo, tinha de tudo. Mas nada disso conseguia preencher o vazio que existia em seu coração. No primeiro contato com a palavra do mestre, ela falou: opa, algo me tocou, algo me modificou. E fez de tudo para chegar até o mestre e pedir a oportunidade de seguir-o. E ela conseguiu, porque Deus dá oportunidade para todos. Ninguém condena ninguém. E ela, seguindo o mestre, largou tudo isso que eu falei do poder, da riqueza e da beleza, largou tudo para buscar o mestre Jesus. Quando o mestre se foi, ela foi rejeitada até pelos apóstolos. Ninguém deixou ela seguir eles. E na sociedade machista como era da época, ninguém queria escutá-la. Aonde ela buscou refúgio? Entre os leprosos, para que ela pudesse pronunciar a palavra do Cristo. E passou a vida toda em prol dos leprosos, até ficar doente. Morreu purulenta, todo o corpo. E ao desencarnar, ela foi recebida pessoalmente, verdadeiramente pessoalmente, por Jesus.
E ela falou: Senhor, e Jesus, Maria, você conseguiu passar pela porta estreita. Venha comigo. Abraçou-a no peito e levou ela com ele. Ela foi a das melhores apóstolas que Jesus teve. Se não foi a maior, foi mais, até mais do que Paulo de Tarso, no qual modificou os seus ensinamentos. Ela modificou a vida toda perante Jesus. Que nós possamos fazer esse exemplo perante a face da terra, para sim buscar a mansidão e a pacificação que tanto nós necessitamos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E antes de terminar, vamos fazer nossa prece final. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, felizes e contentes por um momento como esse, agradecemos essa oportunidade como sempre. Ampare todos aqueles que passam pela provação da dor, do corpo e da alma. Os irmãos que estão nos hospitais precisando de auxílio, Senhor, para que ele possa ter o oxigênio para manter o seu corpo. Auxilia a todos, Mestre. Todos aqueles que passam pela dor e pela provação. Que a paz do Mestre Jesus possa encontrar em todos os cantos do planeta, revestido nos corações dos homens, principalmente os governantes, tendo a responsabilidade de administrar esse planeta em benefício de toda a sociedade. Que assim seja e graças a Deus.